Fala, nação rubro-negra, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro. Em breve nós faremos um canal apenas para react. Fiquem ligados que quando esse canal estiver pronto, estarei avisando para vocês. Venho trazer atualizações aí do Flamengo, Flamengo que joga hoje contra o Vitória às 20 horas, horário de Brasília, lá no Barradão. Esse jogo será transmitido pela Premier Pay-Per-View. Fica aí com as informações do mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, do nosso Mengão. Não se esqueça, começou a assistir? Deixa o like de vocês, se inscrevam, ajude no crescimento do nosso canal, canal Paraquedista Rubro-Negro. Aqui, gente, nesse período de Olimpíadas, a gente vai abrir espaço para algumas notícias do esporte no RJ1, até porque o Campeonato Brasileiro não para. A repórter Ana Flávia Nunes vai trazer as informações para a gente, ao vivo, as informações do Flamengo. Vamos ver. Oi, pessoal. Hoje o Flamengo vai enfrentar o Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser às 8 horas da noite no Barradão, em Salvador. E o time do técnico Tite deve ter mudanças com a volta de Vinha, Varela e também Léo Pereira. Éric Pulgar não joga hoje por causa de uma gastroenterite. Alan, que cumpriu suspensão no último jogo, deve entrar no lugar dele. Wesley também está fora. O lateral sentiu dores da coxa esquerda e não viajou para Salvador. Outro desfalque é o atacante Bruno Henrique, que ainda se recupera da torção sofrida no tornozelo direito. O Flamengo é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão, com 34 pontos, e vem de vitória sobre o Criciúma na última rodada. A equipe voltou a vencer depois de 2 tropeços e agora busca uma boa sequência para tentar recuperar a liderança do Brasileirão. Campinho na tela. Tem mais abraço. Calma aí que tem mais. Daqui a pouco. Vamos de Campinho. Vamos lá. Ó. Rossi no gol. Varela na lateral direita. Fabrício Bruno. Rapaz, Varela não vai sair mais não, hein? Léo Pereira e Vinha aí, o bigode, sorriso do bigode. Alan De La Cruz. Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Então nós temos da Copa América aqui 1, 2, 3, 4 jogadores que estavam ausentes nessa sequência. Todos em campo hoje no Tadala Stadium para enfrentar o Vitória. Que o mascote é maravilhoso, com a caixinha daquele negócio que o Fernandão toma, igual sucrilhos. Aqui, ó, na mão. Bigode. Falaram que o Bessa também. Como é, Bessa? Como é? Bigodeira, tem que ganhar, Bigode. É difícil. Lá no Tadala Stadium, os caras ficam pra cima. Literalmente. Mas é difícil. GV, eu acho que o fato positivo é a volta, né, dos jogadores que não puderam jogar nesse último confronto do Flamengo, lá em Brasília. Eu queria só ver uma outra peça nesse time. Eu queria ver um pouco mais do Léo Ortiz. E aí, independente se ele jogar como zagueiro, se ele fosse jogar como volante, porque eu acho que enquanto ele esteve em campo, nesse período de Copa América, ele foi muito bem. E ele foi muito bem jogando de volante. Muitas vezes cobrindo os espaços, atacando os espaços algumas vezes. Então eu confesso que eu gostaria de vê-lo um pouco mais. Mas eu entendo que o Tite tem na cabeça dele que o Alan é uma opção melhor para a vaga do Pulgar, que é da posição, e o Léo Pereira na vaga do Davi Luiz. Mas eu vou continuar com essa pulguinha atrás da orelha, GV, porque eu acho que o Ortiz ele merece. Ele tá merecendo. Eu ia perguntar pro Fernandão agora. A volta aqui do Léo Pereira, a gente tiver a sequência boa do Davi Luiz, tem o próprio Léo Ortiz que fez outra função, mas performando bem, que é uma palavra que vocês isensos gostam de falar. Era hora de voltar com o Léo mesmo? O Davi deve ter tido algum tipo de problema. Deve ser desgaste. Desgaste muscular, já é um cara com uma idade um pouco mais avançada. Firme, né? Não, e jogando bem, avançando, ele fazendo o time andar, saindo de trás, construindo bastante, que já é característica do Davi, que também, como o Ortiz jogou várias vezes de primeiro homem do meio campo. E o Léo não muda nada, né? O Léo já vinha jogando muito bem. Muitos não entenderam até porque que ele tinha saído, mas o Davi mostrou isso dentro do campo. E vem pra jogar, não muda nada. Legal, a gente vai ver o Vinha jogando de um lado, mudança nas duas laterais. Isso é importante a gente ver como é que esses caras vão se comportar dentro de um jogo em que o Vitória deve contra-atacar muito o Flamengo, não vai marcar o Flamengo lá em cima. O time do Vitória é perigoso, acho muito difícil. Cara. É muito perigoso, tem uns jogadores interessantes, o Mateuzinho. Fatal mesmo, né? É um modelo fatal de jogo. Modelo fatal. Fatal de jogo. Todo mundo entendeu, cara. Calma. Tá na aba de favorito do Amendo. E a gente entende que o Carpini vai se retrair um pouco, vai tentar contra-atacar, até porque
pode até pensar nesses caras que não vêm jogando no Flamengo, não vêm jogando nesse modelo, acabaram de chegar da Copa América, mas o Flamengo tem toda a responsabilidade de vencer para poder chegar mais próximo dos adversários e levar esse troféu aqui. Vai voltar já, quando for falar de Botafogo, que o troféu é do Fogão. Então. O troféu é do Fogão. Calma aí, Pedrinho. Pô, aí, vacilação danada. Bigode, tá voltando um clima de amor. Bota o queridinho aí pra mim, Pedrinho, por favor. Com todo respeito. Tá voltando aquele clima de romance. Torcida Gabi, torcida, aquele olho no olho, aquele carinho assim, ó, aquela mãozinha, bota a mãozinha aqui. Aquele carinhozinho assim de leve, assim, ó. Só o toque. É, só o toque de frescor. Seria o momento do homem entrar hoje de novo pra resolver? O homem, quando ele tá louro, esquece. Eu espero que não tenha necessidade dele entrar para resolver o jogo. Ah, meu Deus do céu. Eu espero que com 20 minutos do segundo tempo o Flamengo já tenha decidido a parada. Mas eu concordo com você, GV. Eu acho que o sentimento mudou em relação ao que estava anteriormente. Aquela questão de, tem que sair, eu acho que o pessoal já começou a repensar um pouco isso. Até pelo que ele, Gabigol, vem apresentando dentro de campo, que é o mais importante. Se dentro de campo o torcedor vê que não está tendo determinação, garra, vontade, se não está bem fisicamente, o torcedor não abraça. Mas quando o cara quer, a torcida abraça. O torcedor do Flamengo sempre foi assim, vocês sabem muito melhor do que eu. Então, eu torço para que ele tenha mais minutos hoje, sim. Pô, Kenny, você que é um cara de um relacionamento sólido, firme, seguro, duradouro, longevo, tá 70 anos casado com a Vanessa, como que ela aguenta? Eu não sei. Vou perguntar para ela. Eu também não. Se não acabou de vez, se foi só um momento turbulento, há tempo para reaver uma relação como a do Gabigol e do Flamengo, de amor? É de óbvio carinho? que sim. Até porque o amor ele é construído e reconstruído todos os dias. E o Gabriel foi muito bem. A gente falou aqui que ele fez 2 gols nos últimos 2 jogos. No primeiro não valeu, no segundo valeu. E a galera fala, é pênalti. Bater aquele pênalti, do jeito que ele bateu, assumindo a responsabilidade, tendo sido perdido um anterior, não é qualquer um que bate, não. Não é qualquer Tem que ter muita personalidade e confiança no que pode fazer. E o Gabriel, a gente já sabe como ele se comporta. É muito legal ver o Gabriel retornando ao Flamengo, jogando bem, se entregando de uma forma totalmente inteira aos jogos. Você falando isso, essa música tocando e eu vendo os gols dele aqui, Exatamente. Eu estou emocionado. Eu estou arrepiado da ponta do pé até o último. Eu tô querendo chorar, continua falando. Pedro, momento aquele dia. Segue aqui as imagens. Sim, eu duvido que o Tite não vá colocá-lo novamente em campo. O Tite é um cara inteligente. Tá dando certo. O Gabriel vem respondendo bem, tanto tecnicamente, fisicamente, mas quanto de forma comportamental. A torcida tá vindo junto. E o Tite é inteligente bastante para trazer a torcida pro lado dele. E lá no Barradão, vai estar cheio de torcedor rubro-negro também. Não só do Vitória, mas do Flamengo Vitória também. Vermelho, do Flamengo também. Deixa eu terminar de falar, deixa eu molhar o bico, maluco. Como do Flamengo. Cara. Ô, Bigode, o cara que é Flamengo, tu pode estar com raiva do Gato, mas se tu não se emocionou com o Fernandão com essas palavras, Pedrinho brilhando no Kennedy Moments, o nome dessa música, e o homem aqui, tu tá mortinho por dentro. GV, já diria o poeta, quem ama, perdoa. É lógico. Então aconteceu aquilo lá, já ficou pra trás, vamos olhar pra frente. O que aconteceu? Vamos torcer pra que ele consiga. Um poeta chamado Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Dom Ramon. É isso aí, meu filho. Vamos de Flamengo primeiro, que a gente tem Vitória e Flamengo se enfrentando, e o Pedro na expectativa de entrar no top 10 dos artilheiros do Flamengo, hein, Conrado? Tá fazendo um ano espetacular, né? Ele é o artilheiro do campeonato esse ano, 9 gols. E ele também é o maior garçom, tá? 5 assistências. Então, é mesmo? Eu não tinha saído, foi? 5 assistências. Então o Pedro tá realmente fazendo um ano espetacular. É o que já sempre se esperou dele, né? O Pedro sempre foi um grande centroavante. Desde que chegou no Flamengo, tem os números para provar, né? Para o cara entrar num top 10 de um clube como o Flamengo, é muita coisa. E lembrando que ele teve sua época de ser reserva, né? Ser banco. E a questão é que o time era tão bom que não tinha espaço para ele, né? O técnico achava que não tinha espaço. Bom e encaixado, né? Porque a qualidade não cairia com ele, mas o time era encaixado. Entrava e fazia gol. Foi para uma Copa do Mundo ainda mais ou menos sendo banco do Gabigol. Jogou junto com o Gabigol, fez gol. Agora não tem Gabigol, faz gol também. Então o Pedro realmente é um camisa 9, assim, muito acima da média do futebol brasileiro. Faz gol e ainda ajuda o time a jogar.
27 anos e 134 gols. Faltam 10 para ele igualar a marca do Índio, que é o 10º colocado nessa lista dos maiores goleadores da história do Flamengo. Mas vamos para essa partida, então. É um bom momento para o Flamengo pegar o Vitória, porque o Vitória não tem conseguido imprimir tanta dificuldade aos adversários e o Flamengo, nesse momento, vê o Botafogo com uma distância considerável, né? Então, para quem fala em título, a hora de pontuar é essa, né? É isso. Lembrando que, claro, o Flamengo tem um jogo a menos, né? Contra o Internacional, que a gente acabou de falar, por causa dessa partida aí da partida da semana passada, de ida, na verdade, da Sul-Americana, é isso aí. Contra o Rosário Central. É isso, vai pegar um adversário de zona de rebaixamento, o Vitória que deve brigar contra o rebaixamento a temporada inteira, um time que tem menos orçamento, então é difícil fugir disso. Mas, claro, é difícil jogar no Barradão, que deve estar lotado. O jogo do Flamengo geralmente é assim. Todo mundo bate recorde de torcedores, de público, quando o Flamengo visita esse time. Então, o Barradão deve estar lotado. Mais uma vez, é muita pressão, né? A colossal torcida do Vitória, como eles gostam de falar. Mas o Flamengo é bem favorito, né? Tem as voltas aí de La Cruz, Arrascaeta, os jogadores da Copa América já no último jogo. Não foi um jogo tão bom quanto o Criciúma, é verdade, mas conseguiu vencer. Isso é mérito. Quando você joga mal, você consegue vencer, tá bom, né? Então, vai ter esse jogo que é bem favorito. É o negócio do como termina o jogo, né? Como termina para o torcedor é o que interessa, no final das contas. O Fred Gomes traz pra gente, setorista do Flamengo, posta pra gente lá no GE. Globo, que teve uma mudança de escalação. Segundo ele, no treino, a gente viu Varela, Vinha, Léo Pereira e o Alan como titulares e eles devem entrar no time nos lugares de Wesley, Ayrton Lucas, Davi Luiz e Pulgar. E aí, como? Pulgar e Wesley com lesões, né? Nem viajaram para Salvador. E aí o Léo Pereira retomando a vaga do Davi Luiz, que inclusive foi revelado, né, no Vitória, tá voltando para casa, dá para dizer assim. O Davi Luiz, que curiosamente, na verdade, é revelado como volante, né? No Vitória jogava de volante. E o Vinha, eu acho que tá essa briga com o Ayrton Lucas desde que ele chegou, né? Um joga uma vez, outro joga outra. Enfim, não sei se tem alguma preocupação física com o Ayrton Lucas, mas o Vinha é um ótimo jogador, né? Vai ter essa briga que é super saudável. Acho que muda ali o meio-campo. O Alan, assim, é um cara que ainda não engrenou no Flamengo, assim, curiosamente. O Léo Ortiz, quando esteve improvisado ali de volante, na minha opinião, jogou até melhor. O Léo Ortiz vinha bem de volante. Mas o Alan é grande jogador, vai ter mais uma chance aí, porque o Pulgar, com esse incômodo na coxa, né, eu acho que ele não vinha jogando bem também. Então é algo o Tite vai mexer. Quem tem elenco tem que fazer isso mesmo. Tem que mexer. Se tiver preocupação médica, mexe. Se tiver alguém que não está tão bem, mexe de novo. Tem que fazer isso. E aí, mais do meio para frente, vai De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha, Pedro. É muita gente boa. Um elenco muito recheado, né? Para correr atrás aí do Botafogo. Eu falei do Davi Luiz e da volância dele no Vitória, né? Foi quando ele foi formado, mas já atuava como zagueiro, inclusive, no time baiano. Quando ele foi observado por olheiros do Benfica, na verdade, ele foi observado por tabela. Porque quem estava sendo observado era o Anderson Martins. Que era a dupla dele, que era o interesse principal, e aí acho que estava machucado, não me lembro por alguma razão, o Davi Luiz foi olhado pela também. ausência excelente. A carreira tão famosa assim, né? Tão enriquecedora do Davi Luiz em vários sentidos. Tão glamurosa, mas foi ótimo zagueiro, né? Por onde passou, principalmente aqui no Vasco, né? No Rio de Janeiro, dupla com Dedé, os vascaínos sempre lembram. Excelente, excelente. Vamos para a classificação rapidinho, porque eu falei da diferença de pontos e de como é importante para o Flamengo aproveitar a oportunidade de hoje, dada a situação do Vitória, mas lembrou bem, o Conrado jogando no Barradão também não é molezinha, não. Mas o Vitória não está conseguindo imprimir tanta dificuldade aos adversários. Lá, o Botafogo é o líder, tem 39 pontos. Tem 3 pontos a mais do que o Palmeiras, que soma 36. Olha o Flamengo, 5 atrás. Então, ainda que vença, ainda não fala em liderança nessa rodada, certo? E aí temos o Fortaleza, fechando o G4 com 32. São Paulo tem 31, Bahia 30, Cruzeiro 29, Atlético Paranaense 25, assim como o Bragantino e Atlético Mineiro. Essa é a primeira página da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha o Vasco aí, ó, aparecendo na primeira posição da segunda página. Está em 11º com 23 pontos. Primeira posição da segunda página. É porque a gente já viu o Vasco em último. Sim, e aí a gente não alimentava essa expectativa aí não, entendeu? Então, como diria meu filho, é o líder da segunda página. O Juventude tem 21, o Internacional tem 19, o Corinthians tem 18, o Criciúma 17, o Cuiabá também. Chegamos ao Z4. O Vitória tem 15, o Grêmio 14, Fluminense e Atlético Goianiense
que desempatam ali no saldo de gols, né? Ocupam a penúltima e a última posição do Campeonato Brasileiro neste momento, beleza? Essa é a classificação, então por isso é que eu frisei tanto como é importante pontuar hoje, uma vez que nem vencendo o Flamengo assume a liderança da competição. A crise está instaurada na Toca do Leão. De volta à zona de rebaixamento e sem diretor de futebol após o pedido de demissão de Ítalo Rodrigues, o Vitória vive o momento mais turbulento da temporada. O dirigente se despediu do clube nesta segunda-feira, um dia após a derrota por 2-0 para o Grêmio, insinuando que a decisão foi tomada por causa da pressão da torcida. A decisão de, inclusive, antes desse jogo de quarta-feira aqui, realmente todo mundo venha livre, feliz para ver um grande jogo, para apoiar o Vitória, acreditando que o Vitória tem condição e ainda assim vai fazer um campeonato competitivo, como eu sempre falei. Mesmo com apenas uma vitória nos últimos 6 jogos e dentro da zona de rebaixamento, o Leão deve ter casa cheia contra o Flamengo. Para a partida, Carpini não conta com os volantes Luan e Caio Vinícius, que estão lesionados, nem com o atacante Janderson, que está suspenso. Um cenário delicado dentro e fora de campo, mas que não abala a confiança do técnico Thiago Carpini. Aqui não é terra arrasada, aqui não tem discurso de derrotado. Nós somos fortes, nós somos um grupo muito junto, muito unido, muito verdadeiro. E a gente vai seguir trabalhando, lutando, e a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, fechar o turno na quarta-feira e fechar com resultado positivo. Então acho que tem muita coisa boa para a gente valorizar e, claro, muitas coisas a ajustar e a melhorar. Já o Flamengo deve ter mudanças nas laterais. Vinha e Varela treinaram como titulares e devem assumir as posições de Ayrton Lucas e de Wesley, que nem foi relacionado por causa de dores na coxa. Com uma torção no tornozelo, Bruno Henrique também é desfalque, assim como o Pulgar, que está com gastroenterite. Apesar das baixas e da maratona decisiva que o time vai enfrentar a partir da próxima semana, Tite se mostrou confiante na força do elenco. Os profissionais que estão aqui a respeito todos e fazem dessa força do Flamengo a força do grupo e não da individualidade. O Flamengo sempre acima de qualquer coisa. Bom, queremos falar mais sobre esses enfrentamentos todos. O Flamengo vai jogar contra o Vitória fora de casa. O Fluminense recebe o Palmeiras. O Botafogo está aqui na capital paulista para enfrentar o São Paulo. E agora, quem está no... Vamos combinar o Flamengo, hein? Dos líderes, né? Tô olhando ali para os times na parte de cima da tabela. Dos líderes não, né? Mas os times que estão lá em cima. E o Cebolinha falou antes do jogo, o Flamengo joga contra o Vitória hoje. Vamos ouvir. Fisicamente, estou quase no 100%, né? Posso dizer 95%. No segundo tempo ali, deu um pouco de cansaço, que é normal. Foram 30 dias, exatamente 30 dias longe, né? Você só vai pegar esse condicionamento físico mesmo, ritmo de jogo, jogando. Pude fazer meu primeiro jogo ali, me senti muito bem, me senti muito feliz também. Espero que para esses jogos aí eu possa render ainda mais. Jogo muito difícil, como você falou, jogar lá no Barradão é sempre muito difícil. Joguei algumas vezes lá. Nunca perdi lá, espero que possa continuar desse jeito. A gente vai se preparar bem aí nesses 2 dias que a gente tem de preparação aí para chegar lá e fazer um excelente jogo e voltar com esses 3 pontos. Acho que é o momento mais decisivo da temporada, né? A gente tem nos preparado muito bem, a gente passou por um momento difícil também agora na Copa América, né? Acabou perdendo bastante jogadores, mas conseguimos um bom aproveitamento e creio que se a gente passar nesse momento difícil, por esse mês difícil, digamos assim, a gente vai chegar bem confiante e bem preparado. Creio que todo jogador sonha com esse tipo de jogo, né? E a gente vai ter agora essa oportunidade e vamos nos preparar bem porque a gente vai fazer excelentes jogos. Tá aí o Cebolinha falando, então, com a TV Flamengo aí sobre essa sequência, falando da dificuldade do jogo fora de casa. O Flamengo tem que melhorar esse rendimento. Hoje é um jogo para Vitória num momento bem ruim, né? 3 derrotas seguidas, voltando aí à zona de rebaixamento. É o jogo para o Flamengo vencer e vencer bem, jogar bem. É por aí, Eugênio. O Flamengo voltou a ter na última partida contra o Criciúma aquela formação mais próxima da sua ideal, né? Com o Arrascaeta jogando, com o De La Cruz, com os jogadores que estavam fora por outros problemas. Então, é um time que precisa
ter mais segurança na sua atuação. Não foi um grande jogo, pelo contrário, contra o Criciúma, ganhou ali, como diriam os antigos, né, na bacia das almas, devido a um pênalti estranhíssimo, né, que foi pênalti, mas foi muito fora do normal. Perdeu um outro, aí já mais discutível, mas não é esse o mérito aqui, a questão é o Flamengo precisa jogar mais. O curioso é que dos times que estão brigando lá em cima da tabela, lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos, né, é um jogo contra o Inter, que ele, em caso de vitória, superaria hoje a pontuação do Palmeiras, mas é o Flamengo, desses times que estão brigando em cima, é o time menos intenso. Botafogo e Palmeiras são times de muita força física, de muita velocidade, de muita pegada, e o Flamengo é o time mais de técnica, de bola no chão, de trabalhar essa bola, de construir jogadas, e é interessante ver essa diferença. Só que não dá para abrir mão de intensidade, o Flamengo tem que buscar um pouco mais de força física para que o diferencial dele seja a qualidade técnica, que é muito grande. Então, por isso ele sofreu contra o Criciúma e por isso ele precisa hoje ter essa postura física mais presente para conseguir uma vitória tranquila, que é o que se espera. Porque o adversário, o Vitória, não vive um bom momento e não tem um time que chegue perto da qualidade do Flamengo. Vamos colocar os times então na tela para o Donan e o Celso também falarem sobre o jogo. Primeiro os donos da casa. Uma coisa é certa, né? Vamos ver o time. O Flamengo não pode repetir. O cenário do jogo não pode ser o dos últimos jogos, vamos combinar, né? Pênalti bem marcado, é verdade, mas não pode vencer com pênalti. Nos jogos anteriores a gente entende que estava muito desfalcado. Contra o Criciúma, os jogadores voltaram. Mas é o Flamengo. Agora é recuperar a competitividade. Lucas Arcanjo, Cáceres, Caio Vinícius, William Lepo, Wagner Leonardo e Lucas Esteves é o time do técnico Thiago Carpini. Leonardo, William Oliveira e Ricardo Heiler ou Everaldo, PK, Alejandro e Mateuzinho. Certo? Certo. É o Vitória. Vamos ver o Mengão. Mengão também escalado aí pelo técnico Tite. Rossi é o goleiro. Varela, Fabrício Bruno, o zagueiro mais rápido do Oeste. Léo Pereira e Vinha. Alan de la Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Gerson e Pedro. Flamengão. É o Flamengão. Aquele... Errado, professor Donan. O cenário do jogo não pode ser o mesmo dos últimos jogos. De vencer ali aos 42, pênalti bem marcado ou não, e foi bem marcado. Acho que o Flamengo tem condição de ter um jogo mais controlado, né? Correndo menos riscos. Eu acho que com os retornos, né, o Tite ganha ótimas opções. Você olhando para as laterais, tem acréscimos que, apesar da melhora no período da Copa América do Wesley, o Varela segue sendo a melhor opção. E do lado esquerdo também o Vinha, para mim, é um jogador que tem a força no apoio e tem a capacidade de construção por dentro. Tecnicamente, que tem recurso para que esse Flamengo seja ainda mais protagonista, né? Ganhe mais um leque de opção ali na parte criativa. E aí, do meio para frente, praticamente força máxima. A presença do Cebolinha é muito importante na era Tite, é o cara do desequilíbrio, vai para dentro, ganhou confiança com o Tite, não é mais aquele jogador que às vezes, em outros momentos antes do Tite, né, pegava a bola, quando olhava o defensor dava o toque de lado, não, ele vai para dentro, tem o drible, é um cara que é importante. Gerson, De la Cruz, Arrascaeta, Pedro. Eu só tenho um questionamento. Eu acho que, no momento, uma adaptação forçada pelo período Copa América que o Tite fez seria melhor para o time do que o Alan ali como titular. Eu colocaria o Léo Ortiz para jogar. Eu colocaria Léo Ortiz e De la Cruz. Acho o Alan um bom jogador, mas foi surpreendente o nível que o Léo Ortiz conseguiu entregar fazendo essa função. Agora, sem bola. O atual momento do adversário não inspira grandes invenções. Vitória, o trabalho do Carpini, na verdade, dá uma impressão de volta à estaca zero. Porque esse é o Vitória que o Carpini assumiu. Vitória de zona de rebaixamento, né? Foi assim os últimos jogos também. O jogo contra o Grêmio, o Vitória pouco produziu, está entrando naquele marasmo. Acho muito difícil que o Vitória, por exemplo, vamos lembrar um jogo com essa circunstância, o Vitória recebendo no Barradão um adversário de peso. Acho difícil que o Vitória acerte um jogo como acertou contra o Atlético Mineiro, que foi ali para uma trocação, o jogo ainda acaba 4-2. Não é o que está se desenhando. Se desenha uma vitória
uma imposição do Flamengo, né? Um triunfo, para não ser redundante aí com o nome do Vitória. Se bem que quem evita o nome Vitória é o Bahia, né? Mas acho um pouco difícil que o Vitória, muito difícil que o Vitória resista a esse Flamengo hoje. E para tirar também essa casca aí de maus resultados e mau desempenho do Flamengo nos últimos jogos, né? Até antes mau desempenho, Isso, né? até antes dos caras voltarem da Copa América, né? Porque tropeçando no Maracanã, por exemplo. Os maus resultados dos desfalques foram os mais recentes. Antes, eu acho que a questão do desempenho passa mais pelo último jogo. O último jogo contra o Criciúma, sim. Deixou ali uma sede de um desempenho melhor por parte do rubro-negro, né? Rapidamente, tem um fator engraçado. Rapidinho. O Flamengo ele é muito forte fora de casa. Ele fez mais gols fora de casa do que dentro do Campeonato Brasileiro. Às vezes até por um estilo, né? Que se encaixa mais com o que o Tite deseja. O programa está acabando. Rapidinho. Os líderes vencem hoje? A tabela não muda, Eugênio? Rapidinho. Vai, debate pronto. Não está nem no roteiro. E aí, não coloca a mão no fogo. Vai, no Botafogo? Sim. Putz, E a tabela não muda? Não muda. Tá. E aí, dona, a tabela muda ao final da rodada hoje? Palpite, só uma projeçãozinha. Tem chance de mudar a tabela? Tem. E aí, Eugênio? Eu falei, não coloca a mão no fogo. Tudo pode acontecer. Eu acho que não muda nem em cima e nem embaixo. Tá bom. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. O Flamengo entra em campo nessa quarta-feira para enfrentar o Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, já pensando à frente, o São Paulo divulgou informações aí sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Fla. São Paulo e Flamengo se enfrentam apenas no dia 3 de agosto pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para a partida, o clube paulista divulgou que a venda online para a torcida rubro-negra começa a partir de quarta-feira, dia 31. Dia 31, o Flamengo enfrenta também o Palmeiras pelas oitavas da Libertadores da América e também terá aí o leilão para aquisição do terreno do gasômetro, onde o Flamengo vai construir o seu estádio próprio. Segundo São Paulo, a venda online para toda a torcida do Flamengo começa na quarta-feira, dia 31, e vai até o dia 2 de agosto. Para adquirir os bilhetes, é necessário acessar o site Space Ticket.net e o valor dos ingressos custa aí R$100 a inteira e R$50 a meia. Já a comercialização física acontece apenas no dia da partida, no dia 3 de agosto, das 14h30 às 22h15. Então, daqui a pouco o Mengão entra em campo, vamos torcer para que o Flamengo faça um bom resultado e volte para casa com os 3 pontos. Lembrando, o Vitória está em crise, nação. Saudações!